Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar sobre o TRXF. A gestão se pronunciou no relatório gerencial sobre a compra que a gente falou já há alguns dias aqui no canal, não é? Então vamos entrar aí um pouco mais a fundo nessa situação toda, o que está mudando no fundo. E antes disso, claro, se inscreve no canal, dê seu like maroto para não perder nenhum vídeo. E agora sim, vamos começar já falando da notícia, né? Que saiu no dia 25 de julho. TXF compra 70% do novo Hospital Einstein e entra em saúde, né? Então, assim, já começa aí na chamada que eles mudaram, de certa forma, ali a estratégia. Eu concordo com essa chamada, né? Apesar de que a gestão fala que eles não mudaram a estratégia e tudo mais, eu já acho que mudou bastante. TXF, um fundo imobiliário de renda urbana até agora focado no varejo, está comprando 70% de um novo hospital que está sendo construído dentro do Parque Global, na Marginal Pinheiros, que está localizado para o Hospital Albert Einstein. O fundo vai pagar 621 milhões de reais pela participação, que será paga em parcelas mensais. E aí eles falam, né, em relação às obras, etc e tal, e aqui eles veem. O valor do aluguel e cap rate não foram divulgados, mas uma fonte próxima à transação disse ao Brasil Journal que o cap ficou em linha das transações recentes do fundo, que ficaram ali entre 8% e 9%, o que eu acho baixo para o risco, né, de um desenvolvimento de um hospital. Né? Então, assim, na minha opinião, já é outro ponto negativo, já muda a estratégia do fundo e eu já acho baixo, comparativamente com o risco que você está correndo. Ah, Daniel, mas é um Albert Einstein, ok, né? Tem um contrato atípico, realmente ele tem uma longevidade nesse contrato, mas para mudar toda a estratégia do fundo, não melhorar o guidance, né? Ou seja, a previsão ali de rendimentos não melhora com 19% da concentração ali do patrimônio, eu já não acho tão interessante. O hospital terá 42 mil metros quadrados de ABL, o que implica um valor por metro quadrado de 21 mil reais na transação de hoje. Para um hospital novo, com as características que o Einstein quer, foi um bom preço, disse a fonte, não é? Aí ele fala, a Bueno Neto decidiu vender participação para trazer um parceiro para concluir a obra, já que o projeto em si está demandando muito caixa. Claro, é muito caro. Ao mesmo tempo, a incorporadora não quis vender 100% do ativo, uma tentativa de capturar o upside que o imóvel terá quando ficar pronto. Para o TRXF, a aquisição vai representar uma diversificação brutal do seu portfólio. Aí ele mostra aqui. E fala, o Gabriel Barbosa, gestor do TRXF, disse que a gestora não costuma investir no setor de saúde, o que eu já acho outro ponto, né? E ele mesmo está falando isso, que ele não tem essa expertise, né? Então vai entrar no setor novo aí, vai descobrindo na medida que for fazendo, né? Porque são imóveis muito específicos e é difícil encontrar um novo inquilino no caso de rescisão de contrato. Além disso, é muito difícil conseguir despejar o inquilino se você tiver problema. Nenhum juiz vai assinar uma ordem de despejo para um hospital que está salvando vidas. Gente, parece que até que eles viram um vídeo que eu fiz aqui, teste drive. Eu falei exatamente isso, deu uma polêmica danada nos comentários, mas é exatamente isso, né? O que eu falei lá no vídeo agora está aqui sendo escrito pelo próprio gestor, não é exatamente essa a minha opinião em relação a isso, tá? Neste caso, no entanto, a gestora avaliou que a transação fazia sentido dado o perfil do inquilino, uma rede consolidada de liderança no setor e aos termos de contrato que é a longuíssimo prazo. Eu concordo, né? Realmente concordo que o inquilino é muito diferenciado, né? Ele ainda fala aqui embaixo, tirando Einstein, Sírio e Redditor, dificilmente faríamos alguma transação do setor hospitalar, não é? Concordo que o Einstein é realmente diferenciado. Inclusive, né, assim, comparativamente, talvez um dos maiores nomes da rede hospitalar do Brasil, assim, né? Acho difícil pensar em algum que é tão famoso quanto Einstein, difícil. Sírio, talvez, mas ainda assim, né? Ainda assim tem esse risco. O próprio gestor já fala sobre isso, não é? Em relação também ao relatório gerencial, né, eles trazem novidades aqui, né, as opiniões deles. Em julho de 2024, a referência desse relatório gerencial. A gente já começa aqui vendo, né, que o fundo tem uma data de início de 2019, já tem uma certa história, uma trajetória. Inclusive, eu gosto desse fundo, né? Eu sempre falei, ele realmente deu uma mudada nessa estratégia, mas eu não tenho a perspectiva de fazer grandes mudanças. Né? Eu tenho ele no meu portfólio, não estou vendendo nem nada, mas foi algo que não me agradou, tá? Então, assim, nada que é uma recomendação, você faz com o seu dinheiro o que você achar melhor, mas eu acho que foi uma mudança dramática, assim, drástica, não é?
E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Taxa de administração 1%, mas tem uma taxa de performance de 1% que exceder ali IPCA mais 6, né? A taxa de performance é cara. 10 emissões, número de cotistas mais de 170 mil, bem relevante, né? Um fundo ali com bastante profundidade, um valor de mercado também com bastante musculatura, 2 bilhões de reais. Fundo que tem trazido bons retornos, tá? Assim, em relação a isso, né, não tenho o que falar, né? Um fundo tá interessante, né? Pagando bem, se desenvolvendo, enfim. Tem ali realmente contratos atípicos, né? Com o próprio Einstein, já está sendo ali né, ou seja, a estrutura está sendo feita para ser um contrato atípico também, uma liquidez diária super relevante, quase 10 milhões de reais por dia. Então, assim, para o investidor pequeno, ele pode entrar e sair da posição com super tranquilidade. Uma vacância ali, né, inexistente, super interessante também, mais uma vez. Uma BL de quase 600 mil metros quadrados, ou seja, também, mais uma vez, relevante. Aqui ele mostra, né, no dia 25 de julho foi divulgado fato relevante sobre a assinatura de um contrato para aquisição do imóvel alocado para o Hospital Israelita Albert Einstein. O contrato de locação atípico possui um prazo de 20 anos, contará com a garantia locatícia na modalidade seguro-garantia contratado junto a uma seguradora de primeira linha e a operação traz a diversificação de inquilinos e de segmento para o TRXF, aumenta ali a exposição do fundo a imóveis localizados na cidade de São Paulo. Então assim, né, como eu disse, vamos acompanhar, esse aqui seria ali a perspectiva, né? Eu vou colocar nesse vídeo aqui no final, o vídeo que eles até postaram lá no YouTube deles, sobre como estão andando as obras, etc e tal, né? Então vamos lá. Distribuição mensal, 93 centavos por cota, com dividend yield de 10,43 anualizado, né? Quando você multiplica por 12. Interessante, não é isso? Pagamento ali vai ser realizado no dia 14 desse mês. Que ele vem, comentários do time de gestão. Sobre o TRXF, no dia 31 de julho, foi anunciada a distribuição de 93 centavos por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 10,43, como a gente já falou. O pagamento será realizado no dia 14. Beleza. No mês, as cotas negociadas no mercado secundário valorizaram 2,61%, enquanto o IFIX valorizou 0,52%. Desde o início das negociações das cotas do fundo B3, a rentabilidade total TRXF, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 62,7%. Fundo muito interessante, como eu disse, né, tem trazido bons resultados para o cotista. Isso aí tem que ser dito mesmo. Do IFIX, a diferença de 54,21% neste período. No ano, a rentabilidade do fundo é de 1,57, enquanto o IFIX valoriza 1,61. Mas o mais importante, na minha opinião, é o longo prazo, obviamente, né? O número de investidores do fundo estão ali em 176 mil cotistas, super relevante. Nesse mês foi assinado o novo aditivo de memorando de entendimentos, que tem como objetivo definir os principais termos e condições comerciais para a venda de 8 imóveis do fundo e aquisição de 3 lojas da Decathlon. Essa que era a pegada desse fundo, né? Isso que a gente gostava de ver. Conforme anunciado no fevereiro de 2024, o aditivo prevê a extensão do prazo para a conclusão da operação até dia 16 de agosto de 2024. No dia 25 de julho foi divulgado fato relevante sobre a celebração do contrato ali, 70%, né, do Albert Einstein, o contrato de locação será aí em 20 anos, contra com a penalidade de rescisão antecipada, né, equivalente ao saldo devedor integral até o 15º ano e de 75% do saldo devedor até o 20º ano, sem possibilidade de ação revisional durante todo o prazo de locação. Que eles mostram, né? A estimativa é que o imóvel seja entregue, né, em julho de 2026, então vai ter um tempinho ali para a gente ver essa entrega, quando então haverá o período de carência de 6 meses para pagamento de aluguel pelo inquilino. Então também tem esse ponto. Durante todo o período de obras de carência, o fundo receberá uma renda garantida fixa pelo incorporado, lembrando que isso sai de algum lugar. Né? Então não existe almoço de graça. Vendedor da fração ideal e o sócio TXF nesse empreendimento. Durante os primeiros 12 meses, essa renda garantia representará uma rentabilidade média de 13,47% ao ano. Interessante, né? Sendo que durante todo o período estimado de 30 meses, a rentabilidade média será de 8,05% ao ano. A partir do início das receitas de locação, o cap rate estimada é de 8% ao ano, que a gente já tinha falado antes na notícia, né? Então a fonte lá do jornalista estava certa, o que eu acho baixo, né? Um empreendimento de desenvolvimento no hospital, acho um cap rate baixo. Né? Junto ao fato relevante sobre essa assinatura, foi disponibilizado material, né, com os principais impactos. Aí eles colocam diversificação, aumento de exposição do fundo na cidade de São Paulo, aumento do prazo médio dos contratos de locação, aumento da concentração da receita RXF em contratos atípicos, além, né, de maximizar o potencial retorno segundo a gestão para o cotista do fundo. Né? Eu já falei sobre a minha opinião em relação a isso, aqui eles colocam, né? Localização, as renderizações são bem feitas, né? Bonitas, né? Mas como eu disse, no final eu vou colocar o vídeo que eles colocaram lá no canal deles.
A obra do Hospital Albert Einstein São Paulo está sendo realizada pela Racional Engenharia, consultora escolhida pelo inquilino, que é uma das principais empresas de engenharia de construção. A consultora possui um histórico de 52 anos de experiência, e dentre as principais obras da Racional, ali tem algumas bem relevantes mesmo, né? Centro de ensino do Albert Einstein, o Cefazano, o Centro Tecnológico Itaú, Arena MRV, Aeroporto Internacional aqui de BH, de Confins, né, bem relevante mesmo. A fração ideal do hospital está sendo adquirida no valor de aproximadamente R$21 mil, né, por metro quadrado, e esse, na nossa visão, é um dos principais pontos de proteção e geração de valor para os cotistas no fundo, no médio e longo prazo, pois dada a qualidade e excelência exigida pelo Einstein para os seus hospitais e o investimento adicional que será realizado pelo próprio inquilino. Sobre a aquisição de um hospital e de um novo perfil de imóveis para o fundo, sempre destacamos que o TRXF é um fundo prioritariamente de tijolo, ou seja, de investimento diretamente em imóveis, que busca distribuir renda e ganho de capital ao longo prazo aos seus investidores e que tem como filosofia o investimento comprar e desenvolver imóveis em excelentes localizações, especificações e por aí vai, né? Então, para a gestão, eles fizeram um negócio interessante e não muda a estratégia, né? Eu já acho que é por rate baixo, a gestão não tem expertise em hospital, essa não foi proposta do fundo, inclusive, quando o fundo se alavancou, né, o pessoal desceu a lenha lá com o TRXB, mas eu achei, poxa, muito interessante isso aqui, porque a engenharia financeira que eles fizeram foi muito interessante. Então, nessa aqui eu achei que não foi uma estratégia tão interessante, não estou desesperando nem nada disso, eu já falei isso naquele vídeo que eu falei sobre o fato relevante em si, né? E só que, realmente, né, não foi tão interessante. Muito polêmico, mas fica aí a minha opinião, tá bom? Em relação à distribuição de resultados, né, um fundo que tem trazido retornos interessantes, tenta ali analisar ali o rendimento, né, 90 centavinhos, aí deu aqueles pushes ali, aqueles ups, né, em junho e julho de 2024, que é interessante também, e o resultado que tem trazido realmente está ali sendo suficiente, não é? Ou seja, o resultado está sendo reconhecido, está sendo suficiente para ser reconhecido pelo mercado, né? Isso a gente mostra por quase dobrando ali em um ano o número de cotistas, o que é merecido do trabalho da gestão, e a gente tem que falar, a gente tem que elogiar quando assim o se é feito e assim quando se é merecido, né? Em relação aqui ao segmento de atuação de receita, casa, construção, varejo, atacadista, né? Então essa que era a pegada, né? Em relação ao perfil dos imóveis, tem varejo aqui 95%, 4,9% do perfil da ABL, mas né, agora a gente viu ali essa grande mudança, né? Açaí atacadista, com a receita ali com bastante concentração, então esse é um ponto de atenção também, né? A açaí atacadista e o grupo Mateus ali representando ali 50% da receita, isso é muita coisa. Em relação à quantidade de lojas para o estado, né, são muitas lojas, o maior problema é essa concentração de receita aqui. Nesse ponto, ok, né, eu concordo ali que o hospital ele vai, de certa forma, trazer essa diversificação de receita. Em relação ao patrimônio TRXB, a gente vê também que é essa engenharia financeira que muita gente criticou na época também, né? Que foi, de certa forma, ali uma alavancagem feita, mas na minha opinião, foi a engenharia financeira por trás foi bem interessante. Por fim, coloca aqui os portfólios imobiliários. Como eu disse, né? Isso não é o problema do fundo, é mais realmente a concentração da receita. Agora tem esse movimento, né, que a gente fez um movimento ali, a gente viu a gestão fazendo esse movimento, que foi, no mínimo, polêmico, beleza? Vou colocar o vídeo aqui antes de terminar o vídeo, né, de como é que tá a construção no Albert Einstein, mas caso você queira ver o vídeo completo, tá lá no canal da própria gestora. Eu acho que também, mais uma vez, né, a César o que é de César, foi legal que eles estão colocando esses vídeos da obra, beleza? Então é isso, abraço e até o próximo vídeo.